Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Corinthians volta a conversar com o atacante Eric Pulga. Eric Pulga, atacante do Ceará, volta à pauta do Timão. E tem reforço na área. Héctor Hernandes já foi apresentado, assinou o contrato, já está no boletim informativo diário da CBF e pode jogar na Copa do Brasil contra o Juventude na quinta-feira. Tem também a nova camisa do Timão. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Roda vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Ainda não fez a inscrição no canal do Sereto? Tá esperando o quê? Faça sua inscrição, é de graça, você não paga nada. Inscreva-se no canal e você ajuda muito o canal do Sereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, você fica sabendo através do sininho. Ative o sininho. Deixe o seu like, apenas um clique para você. Deixe o seu like bonito aí, rapaziada. Pra gente é fundamental. E deixe também o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Eu leio todos os comentários. A sua opinião é muito importante. Você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil é dinheiro na mão. Vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados do vídeo para você entrar em contato com a Mais Ágil agora mesmo. E a Aposta Ganha. Na Aposta Ganha é assim. Maiores diversões com bônus imperdíveis. É a Aposta Ganha. Você faz o cadastro com o meu link e você ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. Faça o cadastro com o meu link, que eu vou deixar no comentário fixado do vídeo, e você ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta, mas aposte com moderação, aposte com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Muito bem, vamos falar do Corinthians, o Corinthians que se prepara para jogar na quinta-feira contra o Juventude em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil, mais uma competição. O Corinthians que está numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro, mas agora é Copa do Brasil, e onde o Corinthians está na próxima fase, está na fase de mata-mata, na fase de quartas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Juventude. E eu quero dizer o seguinte, primeiro eu quero falar sobre o goleiro Hugo, porque o Corinthians no sábado, aliás no domingo, vai jogar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? Joga quinta-feira pela Copa do Brasil e no domingo joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. E o Corinthians prepara a transferência de R$500 mil ao Flamengo para ter o Hugo Souza na partida entre os clubes, marcada para o domingo às 4 da tarde na Neoquímica Arena pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Hugo está emprestado pelo Flamengo ao Corinthians até o final do ano. Por isso, tem uma cláusula que foi colocada no contrato para que o clube carioca fosse ressarcido a cada vez que o goleiro entrar em campo contra a equipe carioca, contra a equipe rubro-negra. O Corinthians tem até sexta-feira para confirmar o depósito de R$500 mil para obter a liberação do goleiro no domingo. Caso os clubes voltem a se enfrentar pela semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, o Corinthians terá que pagar de novo mais R$500 mil para liberar o jogador, é o que está no contrato. Lembrando que o Timão pagou €200 mil, pouco mais de R$1 milhão, ao Flamengo pelo empréstimo até o final do ano, e para comprar o jogador em definitivo, será necessário investir €800 mil, R$4.700.000, quase R$5 milhões por 50% dos direitos econômicos. O Hugo Souza foi titular em todos os 12 jogos desde que chegou ao Corinthians, e foi importantíssimo nas cobranças, nas defesas de pênaltis, nas disputas de pênaltis pela Copa do Brasil, quando eliminou o Grêmio, quando o Corinthians eliminou o Grêmio, e também pela Copa Sul-Americana, quando o Corinthians eliminou o Red Bull
Bragantino. Então, Hugo Souza, o Corinthians tem que pagar R$500 mil para ter o Hugo Souza no domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, mas é claro que o Corinthians vai pagar esta quantia e é claro que o Corinthians também vai pagar o que tem de pagar em definitivo, né, quase R$5 milhões para ter o Hugo Souza em definitivo. E o Corinthians que pode ter uma grande novidade na quinta-feira, porque tem reforço na área. O Corinthians anunciou a contratação do centroavante Héctor Hernández, espanhol de 28 anos. Assinou o contrato. O Héctor Hernández, que estava livre no mercado, estava jogando, a última vez que jogou em maio, com a camisa do Chaves de Portugal. O espanhol é o 7º reforço do Corinthians nesta janela de transferências. Já está regularizado. O nome dele já saiu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Portanto, ele tem condições de jogar nesta quinta-feira pelo Corinthians, pela Copa do Brasil. Não sei se será titular, porque, como eu disse, ele não joga desde maio, quando atuava pelo Chaves de Portugal. O Héctor Hernández foi considerado uma oportunidade de mercado. Foi sugerido pelo Centro de Inteligência do Futebol, o CIFUT, e teve a aprovação da comissão técnica do Ramon Dias. O Corinthians, que precisa de um centroavante, precisa de um jogador para resolver a parada. Tentou contratar outros atacantes, como o Alex Arce, o Gonzalo Plata, que não é exatamente um centroavante, né, mas que acabou indo para o Flamengo, o Guido Carrillo, do Estudiantes. O Corinthians tentou contratar esses jogadores, não obteve sucesso, e aí contratou o Héctor Hernández, que iniciou a carreira no Las Palmas, da Espanha, e logo chamou a atenção do Atlético de Madrid, onde ficou sob contrato durante 7 anos. Só que só fez 6 jogos pelo Atlético de Madrid, sendo apenas um deles pelo Campeonato Espanhol. Ele foi emprestado para 5 clubes diferentes, né, no período em que foi contratado do Atlético de Madrid, pelo Elche, pelo Albacete, pelo Málaga, pelo Rayo Majadahonda e pelo Fuenlabrada, todas equipes pequenas do futebol espanhol. O centroavante atuou apenas nas 2ª e 3ª divisões espanholas. É um jogador que não atuou pela 1ª divisão espanhola. E no Chaves de Portugal, ele foi um dos destaques da equipe nas últimas 2 temporadas, mesmo com o rebaixamento do time para a 2ª divisão do Campeonato Português. O Héctor Hernández fez 58 jogos e 21 gols, e deu ainda 2 assistências na equipe do Chaves. Portanto, Héctor Hernández é centroavante do Corinthians. Tomara que dê resultado, tomara que vista a camisa e que resolva o problema do Corinthians. Por falar em centroavante, o Arthur Souza não é mais jogador do Corinthians. Lembra do Arthur Souza, garoto revelado nas categorias de base do Corinthians? Pois é, o Arthur Souza obteve uma vitória na justiça em primeira instância, na ação que move contra o Corinthians, e teve o contrato rescindido com o clube nesta terça-feira. O jogador tem 21 anos de idade, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do Corinthians, tinha vínculo com o Corinthians até setembro de 2025. Além da rescisão de contrato, o Arthur Souza terá direito a receber valores referentes a verbas rescisórias do contrato e multa, de acordo com o que ainda tinha a receber do clube até o fim do vínculo. O Corinthians pode recorrer da decisão, mas é uma pena, porque o Corinthians está perdendo o Arthur Souza, certamente irá jogar em outra equipe. E quero falar também da possibilidade de reforços do Corinthians. Aliás, com a contratação do Héctor Hernández, o Corinthians chega a 18 reforços no ano, hein? 18 reforços no ano, e gastou mais de 170 milhões de reais na contratação desses reforços. É impressionante o que o Corinthians gastou na contratação de reforços, 18 reforços no ano, mais de 170 milhões de reais. Com a contratação do Héctor Hernández. O Héctor Hernández, na verdade, veio de graça, né? O Hugo, por exemplo, veio de graça. O Gustavo Henrique também veio de graça. De graça, eu digo, o Corinthians não teve que pagar pelos direitos econômicos, mas teve que pagar, é claro, pelos salários. O Diego Palacios também veio de graça, mas também não jogou, tá machucado. O Igor Coronado veio de graça, mas ganha 2 milhões de reais por mês.
O Ranieri veio por 13 milhões e 300 mil reais. O Félix Torres por 31 milhões de reais. O Rodrigo Garro por 35 milhões de reais. O Pedro Raul por 25 milhões de reais. Olha que absurda a contratação do Pedro Raul por 25 milhões de reais. O Mateuzinho por 21 milhões de reais. O Pedro Henrique por 2 milhões e 900 mil reais. O Kaká veio por empréstimo. O Hugo Souza veio por empréstimo. 1 milhão e 200 mil reais. O Alex Santana, 13 milhões e 600 mil reais. O André Ramalho veio de graça. O Charles, quase 10 milhões de reais. O Thales Magno, 8 milhões e 200 mil reais. O José Martínez, 11 milhões de reais. E o Héctor Hernandes veio de graça. Total, portanto, 172 milhões de reais. E não vai ficar por aí, porque o Corinthians quer mais reforços. Além da tentativa de contratação do Arthur Cabral, que pertence ao Benfica, o Corinthians tem interesse na contratação do Arthur Cabral, o Corinthians retomou as conversas pelo Eric Pulga. Mas o negócio deve ficar só para 2025, porque o Ceará não está querendo liberar o Eric Pulga agora, em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará já liberou o jogador para acertar os salários e tempo de contrato com o Corinthians. Só que descarta liberar o jogador agora no meio do ano. Então isso deve acontecer só no ano que vem. O Eric Pulga interessa ao Corinthians por se tratar de um jogador com características de uma posição carente no elenco, né? O Corinthians que tem o Pedro Henrique, Thales Magno e o Romero para essa posição. Mas o Wesley está sendo liberado para o Al Nassr da Arábia Saudita e com isso o Corinthians quer contratar o Eric Pulga de 23 anos para o lugar do Wesley. O Eric Pulga, que jogou no Atlético do Ceará, no Madureira do Rio de Janeiro, no Campinense da Paraíba, no Maracanã do Ceará e no Ferroviário do Ceará, antes de chegar ao Ceará, onde ele vive o momento de maior destaque. Em 2024, ele tem 15 gols e 3 assistências com a camisa do Ceará. Uma última informação, eu quero falar sobre o Wesley, porque o Corinthians, aliás, antes de falar sobre o Wesley, quero falar sobre o Wesley e depois falar da camisa do Corinthians. Então, fica aí, meus amigos, porque eu vou falar sobre o Wesley. O Wesley que pode ter a transação bloqueada por causa de uma decisão judicial. O Corinthians tem parte do valor da venda do Wesley penhorado pelo empresário André Curi. É isso mesmo. O Corinthians acertou a venda do atacante Wesley ao Al Nassr da Arábia Saudita por cerca de 110 milhões de reais, mas parte desse valor não deve entrar nos cofres do clube, devido a processos judiciais movidos pelo empresário André Curi. Isso é inacreditável, né? Por ordem da Justiça de São Paulo, o Al Nassr terá de depositar em juízo 14 milhões de reais para obter a liberação do Wesley junto à CBF. O Corinthians tentou recorrer da decisão, mas o pedido não foi acatado. O clube ainda pode buscar recursos em outras instâncias ou tentar um acordo amigável com o André Curi, que é o agente de empresário, é o agente empresário. Além do Wesley, estão na lista Yuri Alberto, Pedro Raul, Guilherme Biro e Giovani, porque o André Curi move 5 ações de cobranças contra o Corinthians, que totalizam mais de 30 milhões de reais. Em 3 destes processos, o empresário já conseguiu penhorar antecipadamente valores que o clube vem a receber por eventuais vendas de atletas. E é vendas dos seguintes atletas, né? Wesley, Yuri Alberto, Pedro Raul, Guilherme Biro e Giovani. É inacreditável o que está acontecendo com o Corinthians e o André Curi é inclusive um empresário que trouxe o Ramon Dias para o Corinthians, né? Ele trouxe o Ramon Dias para o Corinthians. E o André Curi já conseguiu bloquear quantias em dinheiro que estavam disponíveis em contas bancárias do Corinthians, totalizando quase 11 milhões de reais. É o Corinthians que está num poço sem fundo em relação às dívidas. E quero falar agora da camisa do Corinthians no final desse vídeo. Vocês já viram a terceira camisa do Corinthians? É linda, é linda. A terceira camisa do Corinthians lançada, agora sempre é lançada perto do aniversário do Corinthians, né? 1º de setembro. A terceira camisa do Corinthians, branca e preta nas cores do clube, só que com faixas verticais, né? Com faixas verticais. Achei linda essa camisa do Corinthians, em homenagem às meninas do Corinthians, as bravas corintianas.
uma camisa que continua na campanha antirracismo. Eu achei linda a camisa do Corinthians. E você, gostou desta camisa do Corinthians? Da camisa número 3 do Corinthians? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal. É de graça, você não paga nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto no Twitter. Faça parte do clube de membros do canal. Você ainda não faz parte do clube de membros do canal? Tá esperando o quê? Faça parte do clube de membros do canal e tenha prioridade nas lives. E também você vai poder fazer parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!